Uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa levando muita informação e sempre informação de qualidade sobre esse assunto que sempre esteve em evidência, mas nos últimos tempos tomou conta e dominou todos os noticiários, falando sobre a sua saúde. E o nosso objetivo é sempre levar informação de qualidade para você, para que você possa cuidar bem da sua saúde e, obviamente, cuidar muito bem daqueles que você ama, daqueles que estão próximos a você. Esse é o objetivo do Consulta ao Doutor e nós procuramos sempre com todo carinho na escolha dos temas, dos convidados, levar até você dia após dia muita informação sobre saúde nos nossos bate-papos aqui na tarde na HIT TV. E hoje nós vamos, e já recebemos, aliás, aqui no nosso estúdio com muita alegria, a doutora Ana Karina Sarp. Ela é cirurgiã vascular. Doutora Ana, muito obrigado por atender o nosso convite. É uma alegria recebê-la aqui. Uma ótima tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde. É sempre muito bom a gente receber profissionais capacitados e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante e tem tudo a ver com o assunto que está nos noticiários da pandemia também. Nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar sobre doenças arteriais. Já está aí na sua tela aí o tema do nosso programa. E aí eu tenho certeza que você aí em casa, como eu também, se pergunta, e é a primeira pergunta que eu vou fazer para a doutora Ana também. Do que nós estamos falando? O que são essas doenças arteriais? Vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou dividir em dois grandes grupos do que a cirurgia vascular trata. Então, são as doenças das artérias, que são aqueles vasos que levam o sangue do coração para os órgãos, para as pernas, para todos os lugares. E tem as doenças venosas, que seria a outra parte. As veias são os vasos que levam o sangue, por exemplo, da perna de volta para o coração. Então, as doenças das artérias são doenças que acometem, por exemplo, artérias carótidas, as artérias das pernas, artéria aorta. Tem inúmeras doenças, temos várias artérias no corpo, então tem várias doenças que são acometidas. Muito bom. Quando a gente fala dessa divisão que você fez, doutora Ana, até para ficar mais didático para quem nos assiste, obviamente, que esse é o nosso objetivo, né, conseguir conversar com o telespectador, a gente pode colocar uma mais delicada do que a outra, porque normalmente quando fala das artérias, parece que o susto é maior, né? Ah, aconteceu alguma coisa na artéria. Ou não, as duas têm os seus perigos, precisam ser tratadas com a mesma atenção. As duas têm os seus perigos. Por exemplo, uma doença que acomete as veias, que é a trombose venosa, é uma doença muito grave e que merece atenção na hora. Não é aquela coisa que você pode postergar para procurar atendimento. Então, existem algumas doenças nas veias que nós precisamos avaliar com a mesma intensidade que uma doença arterial. Certo. As varizes, né, é uma outra parte de doença das veias. Já é uma doença que você não tem uma urgência para tratar. As doenças arteriais, elas são mais impactantes na vida de quem tem. Então, geralmente, elas são causadas por placas de gordura que acabam entupindo essas artérias, acabam obstruindo esse fluxo. Se ela tiver uma plaquinha que entope só um pouquinho, pode ser que ela não tenha sintoma, é um quadro mais leve. Agora, quadros mais graves, as artérias podem estar muito entupidas e pode ser um quadro já muito mais grave que merece uma atenção maior. Legal. Nós vamos falar sobre essa questão dessas plaquinhas de gordura, o que significa isso, como que elas aparecem lá. Mas antes eu quero convidar você que nos assiste a participar, obviamente a me ajudar nesse bate-papo aqui, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário, contando de repente o seu caso também. E você pode fazer isso de duas formas. Pelo nosso telefone, é o 0 prestadora 11 3337 5886. 3337-5886. Você liga, se você quiser você pode fazer sua pergunta ao vivo ou se você preferir, você deixa a sua pergunta com a produção e nós vamos transmitir aqui para a doutora também. Ou pelas redes sociais, você pode entrar lá no meu Instagram, Zeca_Pereira, eu já postei lá no meu último story uma foto com a doutora Ana, você vai ver, lá você pode mandar o comentário nessa foto. E aí eu vou fazer a sua pergunta ou por mensagem direta e aí você fica à vontade. Você pode mandar a sua dúvida, você pode falar de alguma situação que você tem vivido ultimamente.
Nós vamos falar muito aqui também sobre o abandono dos tratamentos nessa época de pandemia. Então, se esse for o seu caso, você pode contar, ou se você conhece alguém, bom, fique à vontade. Nossos canais de comunicação estão prontos, abertos e esperando a sua participação, tá bom? Conto com você para a gente poder conduzir esse bate-papo aqui nessa tarde, tá ok? Doutora Ana, vamos falar um pouquinho então dessas placas de gordura que você citou aí, que aparecem. Da onde elas aparecem normalmente? Elas já estão no nosso corpo? Elas vêm de ingestão de alimentos? Como é que isso funciona? Geralmente aparecem em pacientes que têm já uma dislipidemia, que é uma alteração do colesterol, do triglicérides, que isso geralmente é decorrente, na grande maioria dos casos, de uma alimentação. Tá? Então, fast food, alimentos muito ricos em gorduras, carboidratos, podem aumentar em algumas pessoas. Principalmente nas que tem, né? Tem gente que tem mais predisposição do que outras. Ah, legal. Então, sempre já tem uma influência genética nisso também, de uma predisposição, e aí depende... Geralmente sim, geralmente tem. Tá. Quando a gente fala dessa questão das artérias, tem a questão da pressão alta também envolvida nesse assunto? Tem também. As doenças que acometem as artérias, né? Quando acontece esse acúmulo de placas de gordura, a gente chama de aterosclerose. E a aterosclerose, ela tem alguns fatores de risco, que não é só essa parte de ter colesterol alto ou não. Tá? Então, fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, tudo isso tem uma influência para o desenvolvimento dessa doença. Ok, então eles podem piorar a doença. Eu fiz essa pergunta sobre a hipertensão, né, a pressão alta, porque, segundo dados do Ministério da Saúde, é um mal que acomete e levam a óbito 388 brasileiros por dia. Estamos vivendo uma época de uma pandemia que tem assolado o mundo e a gente não quer minimizar e nem comparar as questões. Mas a hipertensão é basicamente uma epidemia também aqui no Brasil, uma pandemia, não sei exatamente, porque morre muita gente e acomete muita gente. Sim, acomete muita gente e ela é fator de risco para muitas doenças. Para muita coisa. Então, desde uma doença como um aneurisma de aorta, aterosclerose, tudo, a pressão alta, ela tem uma influência em muitas doenças. Alteração da função renal também, então pacientes com problemas renais geralmente têm hipertensão, então realmente é exatamente isso, é uma pandemia mesmo. Com certeza, e muitas vezes deixada de lado. Às vezes a própria pessoa, a gente vai mais para frente falar disso, do tratamento, como é que ficou nessa época, mas antes eu queria falar, porque fica a impressão, quando a gente fala de problemas arteriais, parece que é mais relacionado ao homem. E quando a gente fala ali dos problemas, né, das veias, varizes, mais relacionado à mulher. Tem essa divisão realmente ou não? A população, de maneira geral, pode sofrer com esses problemas? A população, de maneira geral, pode sofrer desses problemas, tá? A doença arterial, ela acaba sendo um pouco mais prevalente realmente nos homens, tá? Ela é mais frequente. E a doença venosa, as varizes, as mulheres têm mais varizes. Mas isso não quer dizer que homem não possa ter. Então, acomete homem, acomete mulher e os dois têm que se cuidar. Tá, a gente falou dessa gordurinha, né, que vai soltando ali. O que ela causa? O que essa gordurinha ali circulando, que tipo de problema ela pode causar? Ela se deposita na parede da artéria e ela causa como se fosse uma inflamação nessa parede. Então, várias célulazinhas vão grudando junto e essa plaquinha vai aumentando. Então, ela começa pequenininha e com o tempo ela vai evoluindo e vai aumentando. E ela pode até entupir a artéria, impedir a passagem do fluxo, a passagem do sangue. Certo, a gente vai comentar mais sobre essa questão aí, mas antes vamos atender um telefonema, já tem um telespectador na linha e a gente vai dar prioridade para você que nos acompanha. Quem já está com a gente é a Edália, ela é de Osasco, aqui em São Paulo. Edália, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Você está me escutando corretamente? Boa tarde, sim. Muito bom. Edália, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Que eu sempre participo, eu gosto muito desse programa. Poxa, obrigado. E eu queria perguntar para a doutora o seguinte: o meu triglicérides, ele é bem elevado. E eu também tenho pressão alta e também bem elevada, às vezes chega a 21. Já chegou a 21 por volta do dia. Aí eu queria saber se isso é um fator de risco para doenças arteriais.
Muito bom, Edália. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado pelo carinho também de acompanhar o Consulta ao Doutor aí nas suas tardes, tá ok? E aí, doutora Ana, conseguiu entender direitinho a pergunta dela? Ela estava com o triglicérides aumentado, mas depois falhou, eu não consegui. E depois está com a pressão também alta, falou que chega a 21/9, se eu não estou enganado. Tá. E aí ela quer saber se esse é um fator de risco para doenças arteriais. É um fator de risco. Então, a parte dos triglicérides já aumentados, isso é um fator de risco para a aterosclerose, para as doenças arteriais. E a pressão alta também, que está bem descontrolada, então precisa acompanhar que essa pressão 21/9, 21/10. O que ela acho que chega, né, até isso. Então, é uma pressão já com níveis muito elevados. Isso pode ter várias complicações, então precisa realmente de um acompanhamento médico, avaliar essa questão dos triglicérides. Nem sempre a gente passa remédio, então muitas vezes é só controle alimentar. Legal. Muitas vezes diminui algumas coisas na dieta, aumenta outras coisas e a gente já consegue controlar essa parte da dislipidemia dela, que é essa parte dos triglicérides. Os triglicérides. Doutora, vamos aproveitar então a pergunta da Edália. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação, porque acho que na sua resposta ficou evidente que com a alimentação a gente consegue balancear e controlar muitas coisas. E aí eu vou emendar essa pergunta do sentido, quando a pessoa tem essa predisposição, é óbvio que vai ter que variar de caso a caso, mas dá para fazer um controle sem medicação? E aí, se não controlar com alimentação, aí entra os remédios? Sim, geralmente o tratamento inicial ele é com alimentação. Então, antes da gente entrar com o remédio, a gente tenta controlar essa parte alimentar. E que alimentação, que alimento é mais prejudicial? Vamos começar por aí, vai. O que faz mais mal para essa questão aí das doenças arteriais? O açúcar refinado, né? Então, açúcar refinado faz mal. A parte de gorduras, aquelas gorduras ruins, né? As gorduras trans, então que a gente encontra muito em alimentos processados, né? Ultraprocessados. Essa parte é muito importante também. Para a questão da alimentação dela, diminuir um pouco o consumo de sal também. Então, tem várias coisas para a gente poder modificar. Que já dá para colocar. E que alimento que é bom, que a pessoa tem que ingerir? Falar, come isso daqui que vai ajudar, se ela já tem alguma predisposição, ou até se ela não tem, mas pode ser como uma prevenção, vamos dizer assim. Frutas, legumes, verduras, as gorduras boas que a gente encontra em alguns peixes, né, que tem ômega 3, são ricos em ômega 3, como o salmão. Então, tem alguns alimentos que ajudam, que tem gorduras boas, não é toda gordura também que é ruim. A gente tem que ter um equilíbrio. Que dá para colocar na alimentação, né? É engraçado porque normalmente quando a gente fala dessa questão da alimentação, a tendência é abandonar tudo. Falou gordura, para tudo. E não é bem assim, né? Tem que tem que balancear, né? Tem que balancear. Tem muitas gorduras boas, então fontes boas de gordura, como abacate, esses peixes, né, que eu disse, como salmão. Então tem fontes também de gorduras boas. Isso é muito bom, até para a gente poder não entrar, né, nessa onda de você abandonar qualquer tipo de alimento porque tem essa sugestão ou não. Quando a gente fala da alimentação, a gente já vai para a questão da obesidade. E aqui no Brasil, a cada ano que passa, parece que a população fica mais obesa. Essa má alimentação com obesidade aumenta o fator de risco para essas doenças que nós estamos conversando aqui? Aumenta. A obesidade, ela influencia em tudo, né? Então, ela aumenta o risco de você ter hipertensão, de você ter diabetes. E tudo isso é um fator de risco para as doenças das artérias. Então, com certeza, a obesidade aumenta a chance, sim. Com a sua experiência, doutora, de consultório, de bate-papo com o paciente, de observar o comportamento do brasileiro de uma maneira geral, você percebe que a população, ela trata mais da saúde, mas vai no médico, mas não obedece? Então, ou seja, a alimentação continua ruim, mas ela toma um remédio. Eu vou comer alguma coisa, mas eu vou medicar depois. Eu como aqui, mas medico ali. Tem esse aspecto também? Tem. A gente acaba vendo bastante isso. Então, acham que só por tomar o remédio do colesterol podem comer qualquer coisa. E não é bem assim. E aí a gente entra numa outra questão que é totalmente relacionada com a obesidade, que é o sedentarismo. E aqui eu quero abordar, primeiro perguntar, a atividade física ajuda na prevenção ou para quem já tem, ajuda a diminuir os riscos dessas doenças arteriais e vasculares também? Ajuda. Atividade física ajuda na prevenção, com certeza.
E o sedentarismo, ele é um fator de risco para tudo também. Então, o sedentarismo, ele aumenta o risco de obesidade, ele aumenta o risco de tudo. Então, a atividade física com certeza ajuda nessas doenças arteriais. Ele não vai fazer você não ter a placa, dissolver uma placa que já está formada, mas ele ajuda até ao seu organismo se adaptar a essa circulação deficiente, né? Essa diminuição da circulação, por exemplo, em uma placa que está obstruindo a artéria da perna, tá? Um exemplo. O que a gente fala para o paciente? O paciente tem que andar, tem que caminhar, tem que fazer caminhada para poder ajudar nessa parte. Então, ela não vai tirar o que já tem, mas ajuda a não piorar. Sim. E como é que funciona, principalmente nas questões vasculares? O que a gente escuta muito é que a pessoa reclama de dor. Então, ela sente muita dor e aí praticar um exercício físico, ainda que simples, né, de uma caminhada, acaba sendo uma grande dificuldade. Como é que vai balancear essa questão da pessoa que sente dor com a prática de atividade? Esse sintoma da dor já significa um estágio mais avançado do problema? Sim, na doença aterosclerótica periférica, né? Então, falando em uma insuficiência arterial periférica, que são as artérias das pernas com placas que estão entupindo. Qual que é o principal sintoma? É uma dor para caminhar. Então, o paciente, ele está andando, ele consegue andar 100, 200 metros e ele sente uma dor muito forte, que geralmente é na panturrilha. Então, ele sente essa dor que impede que ele continue caminhando e ele tem que parar, descansar, ficar alguns minutos paradinho no lugar para depois continuar andando. Aí ele anda mais 100 metros, 200 metros, depende de cada caso. Sente dor de novo, para de novo. A gente chama isso de claudicação intermitente. Então, o que a gente fala para esses pacientes? Que a gente tem que estimular eles a caminhar, a andar, mas tudo, cada um com o seu limite, não é para forçar. Então, tem que andar, a hora que precisar parar, vai parar um pouquinho, vai andar de novo. Então, a gente tem que estimular que ande, não que fique parado. Sim, não precisa sair direto para correr uma maratona. Exatamente. Né? Pode caminhar 100 metros, pode ir devagar. O importante é fazer esse exercício. Doutora Ana, vamos falar um pouquinho dos sintomas. A gente comentou aqui da dor na panturrilha, então, de repente, quem está nos assistindo, ele também vai ter esse interesse. Como é que ele vai poder diagnosticar essas doenças vasculares, por exemplo? Que tipo de sintoma que ele vai ter, além da dor? Um inchaço? Como é que ele pode perceber isso? Falando da parte arterial, né? Dessa obstrução arterial. Então, tem essa claudicação intermitente, que é essa dor durante a caminhada. A pessoa pode notar uma frialdade maior nos pés, então um pé que é mais gelado, um pé que não esquenta muitas vezes. Às vezes esse pé ele pode ficar avermelhado e depois volta a ficar pálido. Então, basicamente isso, né? A frialdade, às vezes um pé que fica mais pálido, fica com uma alteração de coloração. Essa dor tem a ver com cãibra ou não? É um outro tipo? Pode ser uma cãibra. Em alguns casos se apresenta como uma cãibra também. E aí tem um período do dia, porque normalmente a gente escuta reclamação e quando recebe alguma pergunta, a pessoa fala, eu fui dormir, aí vi meu pé inchado, sentindo dor. Tem essa questão, essa relação do horário ou não? Com a parte das artérias, né, com o entupimento da artéria, não tem muita questão com o horário. Geralmente piora quando a pessoa caminha, quando a pessoa faz alguma atividade. Muitos pacientes que já têm uma alteração mais grave, alguma obstrução mais grave, muitas vezes só de caminhar até o banheiro já não consegue e tem dor. São estágios mais avançados. Mas na questão das doenças das veias, isso sim, geralmente, né, quando tem varizes, esse outro lado da vascular, né, que são as alterações das veias, sim, geralmente o período vespertino, o período do final do dia é quando a pessoa tem mais sintoma. Então, trabalhou o dia todo em pé, quando chega em casa, nota a perna mais inchada, uma perna pesada, uma perna cansada, isso sim, aí tem relação com o problema das varizes, o problema das veias. Tá. É legal a gente dividir, até para você que está nos assistindo também, poder identificar aquilo que você percebe e você tentar entender a forma como isso acontece com você. A gente tem muito e escuta muito, às vezes a pessoa coloca a perna pro alto, né? Vou dormir, dorme com a perna pro alto para circular. Tem a ver realmente isso? Funciona? Tem algum respaldo isso? Ou é mais um mito popular, assim? Funciona nas varizes, tá? No problema que acomete as veias. Então, colocar a perna, repousar com a perna elevada, isso sim, melhora o inchaço causado pelas varizes, pode melhorar a sensação de dor, de peso. Agora, na questão das artérias, um paciente que ele já tem essa circulação entupida, que o sangue não está chegando bem no pé, se esse paciente
muitas vezes, quando eles deitam com as pernas para cima, eles podem ter até uma piora do sintoma de dor. Pode piorar a dor desses pacientes, quando já tem, né, uma obstrução mais grave, não é? Sim. Um paciente que às vezes tem só plaquinhas pequenininhas que não causam nenhum problema sintomático, né? Nenhum sintoma importante. Agora, aquele paciente que já tem a artéria bem entupida, que tem sintoma, que tem dor, às vezes só de colocar o pé para cima, ele refere uma piora do sintoma. Acaba piorando. Nossa, que interessante. E aí eu vou emendar outra pergunta no sentido de que momento deve procurar um médico? Que sinal que o corpo vai mandar, que na sua opinião como médica, é aquele momento de alerta? Falar, agora essa pessoa precisa ir num consultório, precisa ter a opinião de um especialista para iniciar um tratamento. Eu acho que todo paciente já acima de 45 anos, ele deve já se preocupar mais com essas questões. Então, tem sempre que acompanhar com o médico, fazer os exames laboratoriais, avaliar colesterol. Nós temos algumas idades, né, que as sociedades recomendam que a gente faça exames de rotina para pesquisa dessas alterações vasculares. Então, por exemplo, ultrassom das artérias das pernas, ultrassom das carótidas, que são as artérias que levam o sangue lá para o cérebro, artéria do pescoço. Então, existem idades, cada doença a gente tem um protocolo, né, para poder fazer esses exames, mas já começa a investigar, começa a fazer uma prevenção, um rastreamento dessas doenças. Esses fatores de risco, como a gente já citou aqui, obesidade, da falta do exercício físico, né, o sedentarismo, casos na família, isso antecipa? Quem tem esse histórico, é melhor antecipar essa visita ao médico? Sim, pacientes então que têm um histórico familiar já de alguma doença vascular, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. É muito importante também acompanhar, claro, com os médicos especialistas, com o cardiologista, com o endocrinologista, acompanhar toda essa questão e procurar um vascular também. Esses pacientes que têm diabetes, têm hipertensão, é sempre bom já procurar um vascular, já faz uma consulta, avalia se pode ou não ter alguma alteração da circulação, antes que chegue em um estágio avançado, que só procure quando tem dor na perna. Sim. Nesse tipo de caso, doutor, na verdade, na maioria deles, quando a gente recebe algum profissional aqui, nesse nosso bate-papo, a gente sempre escuta e fala muito da prevenção. Nesse caso também, a pessoa que está nos assistindo, quanto antes ela começar a cuidar, a prevenir, observar esses fatores, melhor vai ser para ela resolver futuros problemas também? Sim. Com certeza. Quanto antes a gente começar a atuar na doença, a gente consegue pelo menos diminuir a progressão dela. Então a gente consegue controlar essa doença. E é super interessante realmente a gente cuidar desses aspectos da saúde, não simplesmente só pelo momento que a gente tem vivido, que tem realmente afetado muito a questão da nossa saúde, mas pelo nosso bem-estar realmente. Então, esse tipo de alerta de prevenção é realmente fundamental para que você possa cuidar bem da sua saúde também, cuidar bem daqueles que estão próximos a você. Doutora, a gente recebeu uma pergunta pelo telefone, tem o nome do telespectador, Marco, que eu vou passar, Alberto, ele quer saber sobre trombose na veia porta. Eu entendi certinho, Marco, é isso? É isso mesmo, ele quer saber sobre isso, doutora. O que é? É isso, Marco? Tá, ele quer que a gente fale um pouquinho sobre a trombose na veia porta. E eu vou confessar, doutor, que o produtor falou aqui na minha orelha, e eu já falei, porta, é isso mesmo? É isso? Sim. É uma trombose que ela não é frequente, tá? É um local atípico, vamos dizer assim, de ter uma trombose. Mas pode acontecer em alguns casos. A gente vê, às vezes, em alguns pós-operatórios de cirurgia abdominal. Então, o paciente que operou, por exemplo, o intestino, que fez alguma cirurgia maior, tá? Pode apresentar esse quadro de trombose da veia porta, sim. São casos mais graves, claro, né? Tá, então tem que ter um cuidado aí, porque normalmente quando a gente fala da trombose, inclusive escutava-se muito daquela questão das viagens, né? De muito tempo. E aí eu vou emendar uma outra pergunta, já que não está podendo viajar, mas o pessoal fica muito em casa sentado na televisão, computador, dá o mesmo problema? Tem problema também? Tem problema. Tem alguns estudos que eles até mostram que o sedentarismo, né, de ficar muito tempo assistindo televisão em casa, muito tempo sentado com a perna para baixo, ele aumenta também o risco de ter trombose venosa profunda das pernas, né? Então, existe esse risco. Tá, então tem que tomar cuidado aí também, você que está nessa quarentena aí,
caminhada, atividade. Inclusive, eu vou aproveitar essa questão da caminhada. A Edi mandou aqui falando que o triglicérides dela só baixa com remédio. E ela perguntou se com exercício ela pode controlar isso, com uma melhora na alimentação também. Ela quer saber como é que ela faz para controlar aqui, que ultimamente só consegue com remédio. Com remédio. A gente tem vários níveis, né, do aumento dos triglicérides. Então, tudo depende do nível desse exame, quanto que tá. E, claro, atividade física. Então, uma caminhada, tudo também tem que ver o que ela aguenta de fazer atividade física. Não adianta querer, quem nunca fez atividade física, ir correr, ir na academia. Então, tem que fazer com calma, com acompanhamento de alguém. Então, geralmente, sim, alimentação e atividade física geralmente ajudam a diminuir. Alguns casos, né, que são familiares, então são casos mais graves, podem necessitar de remédio mesmo, às vezes não tem jeito. Não tem como. Muito bom. Nós vamos falar bastante ainda sobre esse assunto, mas nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E eu quero aproveitar durante esse intervalo, convidar você a mandar a sua pergunta. Já tem muita ligação aqui chegando, muita mensagem também pelo Instagram. Aproveita esse nosso break e manda a sua pergunta. O nosso telefone é o 0 Prestadora 11 3337 5886, está aí na sua tela, é fácil, 3337 5886. Você liga ou faz a sua pergunta ao vivo ou deixa com a produção, do jeito que você achar melhor. Ou então pela rede social, você entra lá no meu Instagram, Zeca_Pereira, e manda a sua pergunta. Assim que ela chegar aqui, eu vou repassar para a doutora também. Lembrando sempre, para você que nos acompanha, que todo esse nosso bate-papo, toda essa orientação, ela não dispensa a visita a um especialista. É importantíssimo que você visite o seu médico, que você converse com ele, que você pegue as opiniões dele. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui também, sobre a telemedicina, como é que funciona nessa época aí de pandemia. Mas tudo isso é no próximo bloco, na sequência do nosso bate-papo. O Consulta ao Doutor vai, mas é bem rapidinho, nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, nesta tarde falando sobre doenças arteriais. No nosso primeiro bloco a gente já explicou bastante o que é isso, mas é claro que nós vamos continuar no nosso bate-papo, sempre tirando as suas dúvidas, recebendo aqui em nosso estúdio com muita alegria a doutora Ana Karina Sarp, ela que é cirurgiã vascular e tem nos ajudado aqui nesse bate-papo a entender esse universo aí, que esse grande tema que a gente colocou esconde, né? Dividindo, colocando as suas dúvidas, tentando explicar da maneira mais didática possível para você que nos acompanha assistir e conseguir identificar esses sintomas, o que tem acontecido com você. E a nossa ideia é, obviamente, tirar a sua dúvida também, de repente contar a sua história aqui. Então você pode fazê-lo pelo telefone 0 Prestadora 11 3337 5886, tá aí na sua tela, você liga, fala com a produção, se quiser entrar ao vivo a gente coloca aqui, senão você deixa a sua dúvida lá com a nossa produção. Ou pela rede social, lá pelo Instagram, Zeca_Pereira. Já tem ali uma foto com a doutora que eu coloquei lá, eu postei. Você pode colocar ali no seu comentário, responder, ou você pode mandar uma mensagem também, do jeito que você achar mais fácil. Logo eu já vou colocar aqui essas dúvidas também. Mas antes da gente colocar mais algumas perguntas do telespectador, eu queria falar sobre esse novo momento que a gente vive. E no final do mês de março, por um decreto presidencial, também aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, foi aprovada essa questão da telemedicina. E aí eu quero saber da sua opinião, doutora Ana. O que você acha dessa telemedicina? Funciona? É bom? Para a sua especialidade, vai ajudar? Como é que você observa essa questão? Eu acho que sim. Aprovaram em um momento crucial, tá? Que as pessoas estão evitando aglomerações, evitando ir em pronto-socorro. Então, a telemedicina, ela é uma arma muito útil nessa parte. Então, você consegue, claro, mesmo não examinando o paciente, mas você consegue escutar a queixa dele e a gente já tem, na cabeça algumas ideias do que o paciente pode ter ou não. A gente consegue ver, tem paciente que às vezes ele não sabe que o que ele tem é grave. Então, ele fica naquela dúvida. A gente faz uma consulta e, se precisar, vai no pronto-socorro, se precisar, marca presencialmente. Então, eu acho que a telemedicina veio para ficar. Eu acho que eu sou a favor, totalmente a favor. Muito bom. Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta. Se você acha que é um método que vai ser utilizado, inclusive, depois, quando tudo isso passar, quando
a vida voltar ao novo normal, se a telemedicina veio para ficar realmente? Eu acho que sim, eu acho que é uma tendência, acredito que tenha vindo para ficar assim. Ainda é tudo muito novo, tem muita coisa ainda para aprimorar, né? Para a gente se acostumar com ela também, mas eu acho que sim. Muito bom. Falando nisso, nesse novo momento que a gente vive, eu queria abordar um outro assunto que tem sido muito comentado na mídia também. Recentemente a gente viu muita notícia falando sobre o aumento do número de óbitos dentro de casa. E não todos, inclusive nem a maioria, relacionado a essa pandemia, ao novo coronavírus, mas por outros tipos de doenças, ou de doenças já pré-existentes, de pessoas que abandonaram o tratamento, ou de pessoas que tiveram um infarto, por exemplo, e não quiseram procurar socorro, optaram por esperar e tal, tudo isso por conta desse medo que tem afligido a população. Como é que você observou essa questão do abandono do tratamento, doutora, e que recomendação que a gente pode dar para as pessoas nesse momento? A gente tem visto realmente um aumento de pacientes que estão demorando mais tempo para procurar um pronto-socorro em situações graves, em situações mais urgentes, como, por exemplo, na minha especialidade, na cirurgia vascular, a trombose venosa profunda. Então, tem muito paciente que está ficando bastante tempo em casa, com a perna inchada, não está indo procurar atendimento porque está com medo de ir para o hospital e sabem que lá é um lugar que tem mais chance de pegar o coronavírus. Então, isso é muito preocupante. Tem pacientes com infarto que não estão procurando atendimento, pacientes com inflamações abdominais, como uma apendicite, que estão demorando mais tempo para procurar também atendimento, e tudo isso é muito grave, porque piora e aumenta o risco de vida desses pacientes. Então, é claro, não é para a gente ir correndo para o pronto-socorro por qualquer motivo, mas em uma situação diferente, uma situação grave, precisa procurar. Principalmente nesses casos de pessoas que já tinham um tratamento em andamento? Sim. Os pacientes que já tinham um tratamento, por exemplo, para hipertensão, para diabetes, precisa continuar com o remédio, não pode suspender por conta própria, tem que continuar. Se tiver com alguma reação do remédio, algum problema relacionado a isso, precisa marcar consulta. Os profissionais, né, todos os médicos, os consultórios, eles estão também nessa fase se adequando. Então, estão diminuindo o número de consultas, evitando aglomerações, diminuindo o número de pacientes agendados, tudo isso para a gente poder continuar atendendo quem está precisando. Nessa época, essa questão da ansiedade que todo mundo vive, o nervoso, ela pode piorar? De repente, quem já está num tratamento assim, de doenças vasculares, arteriais, alguma coisa assim, isso pode ser um agravante também? Você diz assim, a ansiedade piorar alguma doença arterial? Isso, que ela já tem, às vezes ela está até num tratamento, mas ela fica tão ansiosa, tão nervosa com tudo que tem acontecido, se isso pode piorar alguma coisa nesse sistema vascular, se ela pode ter algum problema nesse sentido. A parte emocional a gente sabe, né, que ela pode interferir em tudo, né, ela pode piorar tudo. Não existe nada que possa piorar pontualmente isso, pontualmente aquilo, isso não, tá? Se a pessoa mantiver seu tratamento, se ela continuar com os remédios conforme a recomendação, o ideal é que essa parte, pelo menos das doenças arteriais, que ela fique estabilizada. Sim. Mas a gente sabe, né, que o emocional acaba afetando tudo no nosso dia a dia, de tudo. Sim, com certeza. Acaba sendo um grande adversário, realmente. O Sérgio, doutora, mandou uma pergunta aqui pelo Instagram e ele fala o seguinte: sou taxista, o motivo de estar, então, muito tempo dirigindo pode causar problema nas artérias das pernas, ele fala. E ele diz aqui que ele sente incômodo na parte interior das pernas. E ele quer saber se é um problema nas artérias. Obrigado, viu, Sérgio, pela pergunta. Na verdade, o que a gente tem de piora na questão profissional, né? Quem fica muito tempo em pé, cabeleireiro, ou quem fica muito tempo sentado, como quem está dirigindo, a gente pode ter uma piora dos quadros venosos, dos quadros de varizes. Isso em quem tem tendência a ter varizes, não é em todo mundo. Então, seria mais na parte venosa que ele pode ter um sintoma maior. Então, um inchaço nas pernas no fim do dia, isso sim ele pode ter. A parte das doenças arteriais, ela tem relação com outras coisas, como o tabagismo. Então, o cigarro, ele é um dos principais. E as doenças que a pessoa tem, como diabetes, a hipertensão. Então, não seria muito por ficar muito tempo
sentado na mesma posição. Sim, legal. Obrigado, viu, Sérgio, pela participação. Vou emendar uma outra pergunta aqui de um telespectador, o Joaquim de Mogi Guaçu, aqui em São Paulo. Ele está falando sobre pressão alta. Ele fala que ele já tomou alguns remédios, mas a pressão sempre alta. E ele quer saber se ele pode fazer alguma outra coisa para ajudar aí nesse sentido. É muito difícil sem ver todo o quadro da pessoa, mas tem que investigar por que essa pressão está tão alta. Então, às vezes, modificar medicamentos, associar medicamentos e até investigar se você não pode ter um outro fator que possa dificultar que essa pressão abaixe. Então, uma doença, por exemplo, na artéria do rim, né? Falando na parte vascular também, alguns pacientes podem ter essas placas na artéria que vai para o rim, então pode ter um aumento da pressão também por isso. Então, a gente tem que investigar muito. Cada caso acaba sendo, né? Cada caso é um caso e a gente tem que pesquisar. Mas obrigado, viu, Joaquim, pela sua participação. É aquilo que a gente fala, a gente sempre tenta orientar da melhor forma possível, ajudando o telespectador, passando informação, mas nada disso vai substituir a sua consulta, a sua visita ao especialista, tá bom? Olha só, doutora Ana Sandra manda aqui uma pergunta pra gente. Ela fala que ela tem 45 anos, tem diabetes, pressão alta e gordura abdominal. Essa gordura é perigosa para o entupimento de veias? Qual o exercício mais eficaz para quem tem tudo isso? Obrigado, Sandra, pela participação. Ela tem hipertensão, diabetes? Hipertensão, diabetes, gordura abdominal, 45 anos. Sim, e aí, o quadro dela é muito perigoso. Tem três fatores de risco para as doenças arteriais. Precisa controlar essa parte alimentar, avaliar essa questão da hipertensão, do diabetes. E quanto a exercício físico, tem que ver qual a performance dela, né? Então tem que avaliar toda essa parte. O cardiologista tem que avaliar antes de iniciar uma atividade física também. Mais uma caminhada, a gente dá preferência para os exercícios aeróbicos nesses casos. Então caminhada, às vezes até uma hidroginástica, se ela conseguir fazer, isso pode ajudar. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Cláudia. Ela não colocou a cidade, mas ela fala do calor e de altas temperaturas. Se isso são fatores de risco para doenças vasculares também. No calor, as varizes pioram, então a parte venosa, né? Novamente, que na verdade acaba sendo a maior queixa dos pacientes. Então, no verão, cidades muito quentes, os pacientes referem um aumento do inchaço nas pernas, as pernas ficam mais cansadas, mais pesadas, isso a gente observa assim, tem relação. Então tem que tomar cuidado aí também, viu, Cláudia? Obrigado pela sua participação. Doutora, a gente tem falado aqui bastante de cuidados e de exercício físico. Que orientação que a gente pode dar nesse momento, onde está todo mundo mais recluso, mais em casa, para essa prática de exercício? O que a pessoa vai poder fazer, já que não pode ir na academia? Mais difícil, né? Como é que nós vamos orientar? E o que normalmente acaba indo para o outro lado, né? Você não faz exercício físico, mas você acaba comendo mais, às vezes não comendo muito bem. Como é que nós vamos organizar tudo isso no cuidado com a saúde nesse momento? Tem que tentar fazer alguma atividade em casa. Então, tem vários, na internet, no Instagram, tem vários profissionais da área de educação física postando alguns treinos fáceis que você consegue fazer em casa. Às vezes usa cadeira, usando o que tem em casa mesmo, mas para pelo menos fazer meia horinha de algum exercício, de acordo com o que cada pessoa consegue também. Sim, a gente tem uma outra pergunta aqui também da Marta, e ela fala da questão das dores e do exercício, que a gente até comentou no bloco anterior. Nós vamos falar para ela também, ela fala que ela sente muita dor, e aí ela quer saber como que ela vai fazer exercício sentindo a dor. Ela sente dor quando ela caminha? Isso. Tem que ir no ritmo dela, então, se ela tem dor para caminhar 200 metros, caminha um pouquinho menos, vai aos pouquinhos. Tenta fazer isso todo dia, tem que virar uma rotina. Então tem que fazer pelo menos meia horinha todo dia, não precisa ser meia hora seguida, mas pelo menos meia horinha todo dia. Na outra semana ela vai ver que vai conseguir caminhar um pouquinho mais do que na primeira semana e aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Tem uma pergunta aqui do João também, doutora, que ele fala como saber se ele tem a artéria entupida. Tem algum exame, ele vai notar alguma coisa que vai mostrar para ele que ele tem um problema, como é que ele vai saber?
Então, a avaliação médica, então nós fazemos a palpação dos pulsos para a gente ver esse sangue chegando no pé. Então, nós palpamos o pulso do paciente, a gente já consegue ter uma ideia, a gente já consegue avaliar bem como é que está essa circulação. Então, pacientes que tenham essas artérias entupidas, geralmente eles não têm alguns pulsos do pé até atrás do joelho, muitas vezes. Tá? Então, a gente faz uma avaliação física com um exame físico por um profissional, por um cirurgião vascular. E existem exames que ajudam também, como o ultrassom com Doppler. Então, é um exame de ultrassonografia que ele avalia toda a circulação de todos os segmentos das artérias. Então, são as duas coisas. Se o cirurgião, se o médico, se ele te examinar e ele perceber que você tem uma alteração dos pulsos, ele pode pedir esse exame para complementar, para ver o que está entupido, como é que está. Muito bom. Olha só, a Alice pede uma orientação que ela fala de se pode colocar pano gelado nas varizes, se isso é bom ou ruim. Não é bom colocar, não. Eu sei que quem tem varizes tem uma sensação de calor nas pernas, né? Além do peso, do cansaço, às vezes as pernas ficam quentes, mas não é bom colocar pano gelado. Tenta repousar com as pernas para cima, que acho que é mais seguro. É mais indicado. É mais indicado. Né? Muito bom, nós estamos aqui derrubando aqui alguns mitos aqui de situações que às vezes no receituário popular são muito praticados, Sim. né? Mas que é bom você ficar ligado aí para você também não cair nisso e não piorar a situação que você já tem enfrentado. Doutora, vamos continuar falando dessa novidade que a gente tem vivido, principalmente do tratamento médico. Como é que nós vamos orientar as pessoas para uma boa alimentação nessa época? Todo mundo em casa, de repente com acesso mais fácil ali à geladeira, sem a rotina. Como é que a pessoa vai enquadrar, a gente falou do exercício, a boa alimentação? Eu acho que a gente tem que tentar buscar uma rotina nesse período. Eu sei que é mais difícil, está todo mundo em casa, então fazendo home office. Você tenta manter uma rotina de horário para acordar, coloca o despertador, não fica de pijama o dia todo, tem que se trocar, colocar uma roupa. Porque tudo isso, né, tudo isso ajuda no nosso hábito da gente se adequar, né, ao que a gente está passando. E ter regras, né, ser regrado com relação à alimentação, a horários de alimentação, não ficar beliscando fora de hora. Tentar manter o que a gente faz geralmente na rotina, tentar transferir para esse momento que a gente está passando também. Evitar o consumo de bebida alcoólica, então diminuir o consumo de álcool. Eu sei que tem muita gente, todo mundo em casa, né? E tem muita gente que está aumentando esse consumo de bebida alcoólica. Tentar diminuir, não beber tanto, então acho que isso também é muito importante. Inclusive dados recentes mostraram exatamente isso, esse aumento do consumo aí por vários fatores, né? Mas que acaba sendo um problema também, inclusive nesse nosso bate-papo. Com certeza. E o álcool também ele pode diminuir a imunidade nesse período aí que a gente está passando e ninguém quer isso. Exatamente, ninguém quer sofrer. Como é que nós vamos fazer com as crianças e essas doenças arteriais? Porque a gente consegue perceber que cada vez mais cedo a alimentação é desregrada, a criança cada vez menos fazendo exercício físico. Agora então, né, com até os parquinhos dos prédios, tudo fechado. Como é que vai fazer com a criança e como é que vai colocar a criança nessa rotina aí para evitar esses problemas também? As crianças têm bastante energia aí, né, nesse período. Eu acho que a gente tem que tentar se adequar em casa, para elas fazerem atividades em casa, joguinhos, que brinquem no corredor. Eu acho que a gente tem que tentar essa parte. É muito importante falar que as doenças arteriais, elas vão aparecer naqueles indivíduos mais velhos, né? Mas é claro, a gente tem que construir esses hábitos desde cedo, desde criança. Então, a gente sabe que crianças que comem mal, crianças obesas, elas têm mais chances de serem obesos adultos obesos também. Então, a gente tem que tentar construir desde cedo, tentar que isso vire um hábito das crianças terem hábitos saudáveis, praticarem atividade física. Agora tá difícil, mas tentar fazer atividades em casa, procurar na internet, tem algumas atividades para estimular, para eles não ficarem tão parados, né? Diminuir o tempo de tela deles. Então, até mesmo jogos com os pais, desenho, estimular essa parte e não deixar a criança no iPad o tempo inteiro, no tablet, né? Criança na televisão assistindo desenho o tempo todo, tudo isso é prejudicial. Tem inclusive um estudo que foi publicado, acho que foi ano passado, e ele viu que adolescentes
obesos, adolescentes sedentários que ficavam muito tempo na frente do computador, do videogame, não do computador, desculpa, na frente do videogame muitas horas por semana, eles tinham também um aumento da chance de ter trombose. Então a gente vê que tem muitas coisas aí, a gente tem que tentar desde cedo com as crianças construir um hábito mais saudável. Sim, com certeza. Uma rotina mais saudável. Exatamente, até para ser um hábito realmente, né? Sim. Para que ela leve isso para a vida inteira. Falou da trombose, doutor, eu vou aproveitar aqui e emendar a pergunta da Marinete, que ela ligou e deixou a pergunta com a nossa produção. Ela falou que ela tem muitas varizes e veias, que já foi até recomendada uma cirurgia, mas ela não quer fazer ou não tem... Isso, não tem condições financeiras. Ela quer saber se isso é um agravante para uma trombose. Sim, é um agravante. Quem tem varizes tem um risco aumentado, sim, de ter trombose. É um dos riscos. É interessante a gente falar disso, doutora, porque para quem está de fora, normalmente quando fala de varizes, pensa mais numa questão estética apenas. É uma situação grave, então, já que aumenta até essa questão de trombose e tudo mais. Queria que a doutora comentasse um pouquinho sobre isso, assim, porque às vezes parece que a gente está falando de uma coisa bem simples, né? E não é tão simples assim. Sim, às vezes o pessoal acha que varizes são só aqueles vasinhos que aparecem na perna e que incomoda para usar shorts, Eu vou até fazer uma meia-culpa aqui, porque normalmente essa é uma fala do homem, né? O homem tende a, não precisa disso, para que isso e tudo mais. E no nosso bate-papo aqui está muito claro que não é nada disso, que é uma questão séria realmente. Sim, as varizes são um problema não só estético, mas também funcional. Então, além de sintoma que a pessoa pode ter, pessoas que têm veias muito calibrosas, estágios avançados de varizes, elas têm uma chance maior de ter trombose, sim. E os estágios mais graves da doença venosa, a pessoa começa a ter alterações na pele da perna e ela pode ter até feridas, então pode abrir aquelas úlceras venosas. É claro que não é todo mundo que vai evoluir para isso, não é todo mundo que tem varizes que vai chegar daqui a alguns anos e vai ter uma ferida, mas muitas pessoas têm, e tem pessoas jovens que também têm feridas. Então, as varizes merecem atenção, merecem acompanhamento médico também. Muito bom. Obrigado, viu, Marinete, pela sua pergunta, pela sua participação. Doutora, eu quero voltar naquela questão que a gente estava falando das crianças e dos adolescentes, porque me chama muita atenção quando a gente fala de trombose, de risco aumentado e tudo mais. Normalmente, o adolescente não vai sentir isso. É algo que vai acompanhá-lo, que lá na frente que ele vai perceber os malefícios dessa falta de exercício físico, ou ele pode sentir já na adolescência os sintomas. O sintoma de trombose, você disse? Não, o que esse estudo viu, ele viu que adolescentes, a maioria obesos, e que ficavam muito tempo na frente do videogame durante a semana, eles acabaram apresentando um risco aumentado de ter trombose. É claro, foi um estudo só, com poucos pacientes, então isso não se torna assim uma verdade absoluta ainda, né? Mas a gente percebe que tem uma relação, que tem um aumento do risco. E a trombose venosa, ela é uma doença aguda, então ele percebe no momento. Quem tiver trombose vai saber, né? Então a perna incha, geralmente uma perna só, claro, pode acometer as duas, pode, mas geralmente é uma perna só, é uma coisa súbita. Você tem um inchaço na perna e você tem uma dor nessa perna. É muito raro você ver isso em adolescentes, em crianças. Geralmente você tem aí associado algum outro fator de risco, alguma alteração da coagulação do sangue. É muito mais raro você ver isso em adolescentes. Mas esse estudo ele mostrou que acontece também, então a gente tem que ficar atento por isso. Doutora, você comentou em uma das respostas da questão ali de começar um acompanhamento aos 45 anos, dependendo de algumas situações, até antes. A idade também é um fator de risco, depois de uma certa idade, cometer esses problemas fica mais frequente? Das doenças arteriais, por exemplo, sim, ou dessas questões venosas também? Da questão venosa também, para os nossos dois grupos, né, da parte arterial e da parte venosa, a idade também leva a um aumento do risco, sim. Formigamento nas pernas pode ser também um sintoma de algum problema de circulação, por exemplo? Pode ser um sintoma da circulação arterial e da circulação venosa, não dá para... só examinando para saber, mas é um sintoma sim. E aí, foi uma pergunta que a gente recebeu aqui, a pessoa não mandou o nome, e aí como é que ela vai perceber isso daí? Porque às vezes um formigamento, às vezes você está com uma perna de um jeito, ela não fica bem, como é que você vai conseguir distinguir isso? Falar, poxa, isso daqui é algo que eu preciso
acender o meu alerta, vamos dizer assim? Geralmente não vem sozinho, então, por exemplo, em uma doença arterial, você pode ter esse formigamento nos pés, na perna, mas você nota que o seu pé fica muito frio, que tem já, então, uma alteração de temperatura. Às vezes pode ter alteração da sensibilidade também, então, principalmente em pacientes que têm diabetes, a gente pode ter uma alteração da sensibilidade nos pés, pode ter esses formigamentos. Então, tem outros sintomas que acabam acompanhando isso, não é simplesmente um formigamento, às vezes por posição, que a gente ficou com a perna ali na mesma posição 10 minutos e formigou um pouquinho e parou, tá? Não é um sintoma assim, é uma coisa que ela vem devagarzinho e vem piorando. Tá, é sempre bom ficar atento. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui pela internet também, eu vou pegar direitinho aqui o nome, ela fala que a filha, à noite, né, quando dorme, fica com a mão inchada. E quando acorda no outro dia, sempre com a mão inchada. E ela quer saber se é algum problema de circulação, se tem a ver com isso que a gente está conversando aqui. A gente tem que avaliar se é uma mão Tá. só, se são as duas mãos, né, que ficam assim. Mas também tem que avaliar outras coisas, como o rim, avaliar outras causas de inchaço. Então tem muita coisa que a gente tem que pensar antes de afirmar que seja por conta da circulação. Sim. Quando a gente fala desse problema de circulação também nas artérias, dor de cabeça, tem alguma relação com isso? A pessoa pode sofrer com isso também? De um acometimento, você diz da carótida, ter dor de cabeça, dor de por cabeça. isso? Não é um sintoma Isso é um sintoma principal. que aparece, porque às vezes quando a pessoa reclama muito, tem essa questão, às vezes ela fala de alguma coisa do tipo, sente quando tá calor também, e aí tem essas questões de dor de cabeça frequente. Aí não teria relação, né, com a parte, por exemplo, carotídea, né, com a parte das carótidas, de ter uma placa de carótida e ter dor de cabeça, por isso não. Mas tem que avaliar com o neuro, ver se é uma enxaqueca, o que está acontecendo. Que podem ser pequenas artériazinhas dentro. Sim, Certo. de outro aspecto. Muito bom. Nós vamos chamar mais um intervalo, o nosso segundo intervalo nesse bate-papo, mas consulta ao doutor ainda não acabou não. Ainda tem mais conversa sobre essa questão das doenças arteriais, tentando entender tudo o que acontece e tentando responder sempre a sua dúvida. Por isso, aproveita esse intervalo e participa. Pega o telefone aí e manda a sua pergunta. É o 0 prestadora 11 3337 5886. 3337-5886, manda sua pergunta, sua dúvida, deixa com a nossa produção ou a gente coloca ao vivo aqui para fazer a sua pergunta. Você pode fazer também pelas redes sociais. Você entra lá no meu Instagram, Zeca_Pereira, e aí você deixa lá ou por mensagem ou comentando a foto, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário. Fica à vontade, nós estamos aqui prontos para te ouvir e tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? O intervalo é muito rápido, consulta ao doutor vai, mas rapidinho nós estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com Consulta ao Doutor, nesta tarde falando sobre doenças arteriais. Para você que perdeu o nosso bate-papo, nos blocos anteriores a gente já explicou a diferença, já dividimos em grupos, já conversamos, já tivemos muito bate-papo, mas você não vai perder nada. Fique com a gente aqui para você também poder tirar a sua dúvida, ter o seu questionamento respondido por ela que tem nos ajudado a entender sobre as doenças arteriais, recebendo aqui com muita alegria em nosso estúdio. É um prazer tê-la aqui, a doutora Ana Karina Sarpe, ela é cirurgiã vascular e ela tem nos ajudado no desafio, né, doutora, de entender um assunto que não é tão simples, né? A gente coloca ali, parece ser muito simples, mas depende de muitos detalhes. Inclusive nas perguntas a gente tem visto isso, né? Principalmente desse contato do profissional com o paciente. E a gente percebe que as pessoas normalmente têm fugido disso, né? Qual a importância desse contato assim e do paciente confiar no profissional? E eu faço essa pergunta porque nas suas respostas deu para perceber que precisa realmente de um cuidado no tratamento, não dá para abandonar. E às vezes a pessoa vai em não gosta dessa opinião, quer em outro, acaba escutando muita coisa e não seguindo um protocolo médico. Qual é a importância dessa parceria do paciente com o médico? É extremamente importante, né? Então o paciente ele tem que ter confiança no médico que ele tá passando, porque com uma doença arterial, mesmo com a doença venosa na parte vascular,
não é só uma consulta e depois não volta mais. Você tem que fazer um acompanhamento. Então, você vai acompanhar por vários anos com esse médico. Então, tem que ter confiança. Não adianta passar, não gostou e continuar passando, porque acaba não fazendo o que o médico pede. Então, tem que ter essa parceria entre o médico e o paciente. Não é só o médico falar, também o paciente ele precisa fazer o que a gente está pedindo. Sim, e talvez essa seja a grande dificuldade, a gente até conversou aqui no bloco anterior, que a gente percebe que, às vezes, a pessoa toma o remédio, mas não cuida da alimentação. Toma o remédio, mas não vai fazer uma atividade física. Acaba trocando as situações, né? Não vai avançar no tratamento, né? Exatamente. Fica exatamente claro isso de não cumprir aquele protocolo. Sim, exatamente. Nada é isolado, nada caminha sozinho. É um conjunto de fatores. Então, controlar a alimentação, praticar atividade física, então evitar o sedentarismo, tomar a medicação quando ela está indicada. Então, é tudo junto, né? Para a gente poder ter um resultado bom. Não adianta não só tomar o remédio e continuar comendo tudo errado, se alimentando de uma forma que não vai ser legal para aquela doença. Então, é um conjunto. Sim, muito bom. É bom, por isso, dessa parceria aí ser fundamental. Vamos voltar aqui para o Instagram, responder mais algumas perguntas do nosso público. Primeiro, eu quero dar crédito à pergunta que eu fiz no bloco anterior. Tem algumas perguntas chegando aqui, eu acabei me perdendo. É a Clisete, que ela perguntou da questão do inchaço das mãos. Tá bom, Clisete? Obrigado, viu, pela sua participação. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta que fala sobre a questão das pernas geladas. É a Jéssica e ela fala que ela sente a perna gelada, mas não é durante todo o dia, são em alguns momentos do dia. E ela fala assim, devo me preocupar? Depende muito. Essa parte da doença arterial, né, de sentir a perna gelada, o pé gelado, tudo isso depende, porque não é só a doença que causa obstrução da artéria que pode causar isso. Então, tem outras doenças, algumas vasculites, tem doenças que fazem as arterinhas pequenininhas se contraírem também. Isso em algumas circunstâncias. E isso pode levar ao pé gelado, a mão gelada. Então, são várias coisas que a gente precisa avaliar. Então, paciente novo, às vezes não sei a idade dela, mas não colocou. Se a paciente é jovem, a chance dela ter uma doença que está entupindo a artéria é mais rara, então é mais difícil. Geralmente acomete pessoas mais idosas, acima de 50, 60 anos, que fumam. Então, essa avaliação, né, essa conversa com o paciente tem que ser muito detalhada para a gente saber, preciso me preocupar, não preciso? Eu acho que merece procurar atendimento para ver se está tudo bem. Então, procura um médico, ele vai avaliar toda essa questão, quando que fica gelado, eu acho que isso é muito importante. Sim, tem um acompanhamento. Obrigado, viu, pela pergunta. É interessante você acompanhar. Doutora, no bloco anterior você falou de questões da pele que são mais graves. E aí eu pensei que tem algum sinal da pele, a pele escamosa, seca, alguma coisa que a pessoa consegue perceber que ela está com algum problema ali na circulação? Na circulação? Tem. Pacientes, então, que têm varizes, já estágios mais avançados, eles começam a ter o que a gente chama de dermatite ocre, que é uma pigmentação, é um escurecimento da parte distal das pernas, então ali do tornozelo, da parte mais de baixo da perna. E a pele também, a pele muitas vezes fica mais fina, fica uma pele mais ressecada, mais descamativa, e tudo isso junto que aumenta a chance de você ter uma ferida, de você ter um problema desse tipo. Coceira também pode ser um sinal, pode dar? Muitos pacientes, ao coçar, fazem a ferida aparecer. Então, por um trauma, por ter coçado, podem apresentar a ferida sim. E até teve acho que a gente já falou sobre isso também, mas daí apareceu aqui do Paulo falando de uma alteração na cor. Ele fala que fica muito pálido o pé dele. É um sinal também de alerta? É um sinal de alerta, sim. Um pé que ele fica pálido, um pé que ele fica gelado, isso é um sinal de alerta, sim. É muito importante também diferenciar que essa palidez e essa diminuição de temperatura, ela pode ser uma coisa que vem acontecendo ao longo de alguns anos e tem piorado. Isso vem acompanhado pela dor ao caminhar e tudo isso que a gente conversou. Mas tem também uma doença que a gente trata, que é a oclusão arterial aguda. O que é isso? É um entupimento agudo da artéria. Então, o que o paciente sente nesse caso? Ele sente subitamente, de uma hora para outra, a perna ficou gelada, o pé ficou pálido, ele tem muita dor. Isso
é muito grave, precisa procurar atendimento imediatamente quando é uma coisa aguda. O paciente que tem essa alteração que a gente estava conversando anteriormente, que é a parte da obstrução da artéria por plaquinhas, isso geralmente ele é um quadro progressivo, ele vem piorando aos pouquinhos. Então, ao longo de anos, ele observa essa piora. E aí tem a questão da pele vermelha também, que normalmente é um sinal que aparece muito. Tem a ver também uma vermelhidão ou é mais nesse caso vai ficar pálida? Porque a gente falou da coceira, né? Aí eu associei isso. Tem também ou não? Sim, alguns pacientes apresentam uma vermelhidão, mas quando tem essa vermelhidão que a gente chama de hiperemia, a gente tem também que pensar em outras coisas, como uma erisipela, que é uma infecção que pode dar na perna. Então, quando é um vermelhão que surge do nada, acompanhado por febre, a gente já vai pensar numa erisipela. Tá. Mas quem tem alterações das varizes e alterações das artérias também, uma alteração de circulação, podem apresentar uma vermelhidão, sim. Tá. A gente falou do pé gelado, né, agora há pouco, e a produção me passou aqui que a Quitéria de Pirassununga ligou e deixou a pergunta, mas ela fala que com ela é o contrário. Ela sente o pé e a perna muito quente. É um problema também? Pode ser, ela pode ter um quadro de varizes e ela sente essa queimação no pé, na perna, pode ser um problema de circulação, sim. Então, é bom ficar atenta aí também, viu, Quitéria? Obrigado pela sua participação. Ó, vou fazer a pergunta do Alexander, ele mandou aqui pelo Instagram também, doutor, eu vou ler, o caso dele é o seguinte. Na verdade, quem mandou, usando o Instagram dele, foi a Maria. Ela falou assim, ó, há 1 ano eu fiz uma cirurgia nas pernas, tirei a safena da perna direita na parte da coxa. Agora eu sinto uma dor muito forte e gostaria de saber se tem algo a ver com a cirurgia ou algum outro problema. Obrigado, viu, Maria? Vamos tentar te ajudar aqui na medida do possível. É difícil, novamente, né, sem a gente examinar, mas geralmente a cirurgia de varizes, ela geralmente é uma cirurgia muito tranquila e ela não deixa essa sequela de ter muita dor na perna após ter retirado a safena. Então pode ser alguma outra coisa. Sempre que a gente pensa em uma dor na perna, a gente tem que investigar vários fatores, né? Tem que investigar muita coisa, inclusive coluna. Tem paciente que às vezes tem algum problema na coluna, alguma coisa posicional e sente dor na perna também. Então não necessariamente isso está relacionado com a sua cirurgia. Muito bom, ó, chegando muita pergunta aqui, nós vamos tentar responder todas, tá bom? Na medida do possível, mas participe, manda. A gente gosta demais da sua participação, ó. Chegou uma aqui, doutora, do Valmir. Ele é de João Pessoa, na Paraíba, e ele fala o seguinte, gostaria de saber da doutora se atropartia inflamatória, se tem cura. Porque ele fala que desde dezembro ele tem sentido muita dificuldade para andar porque está sempre com os pés inchados. Inchados. Então, ele precisa passar com um ortopedista para avaliar essa parte direitinho, se tem alguma medicação, se ele precisa fazer alguma fisioterapia, precisa de um acompanhamento mais próximo, né, para poder identificar. Obrigado, viu, Valmir, pela sua pergunta. Procura aí um médico, um especialista para você poder saber aí melhorar, tá bom? Doutora, uma outra pergunta aqui do Lucas. Gostaria de saber sobre a influência do ácido úrico. Meu problema nas mãos, como estão sempre inchadas e com dores. E ele sempre percebe que esse nível de ácido úrico está alto. Tem alguma relação? Tem. O ácido úrico elevado, ele pode dar quadros de gota. Então, a pessoa pode ter realmente essas dores nas articulações. Mas aí não é nada vascular, não tem nenhuma relação com a parte circulatória. Tá. Tem que procurar uma outra questão. Obrigado, viu, Lucas? É sempre bom, além de tudo, os amigos mandando pergunta também, nos acompanhando aqui. É sempre muito bacana, viu? Obrigado. Todo mundo que tem participado, manda sua pergunta aí, quiser fazer a sua ligação também, fica à vontade, tá? O telefone vai aparecer aí na sua tela, é o 3337-5886. Pode mandar, deixar a sua dúvida, ou também pelo Instagram, como muita gente tem feito, Zeca_Pereira, já tem lá uma foto. Você manda a sua pergunta e a sua dúvida, o seu comentário, fique à vontade. Recebendo aqui, perguntando sobre pés e tornozelos inchados, isso durante todo o dia, é um sinal preocupante? É um sinal que precisa ser avaliado, tem que investigar por que você está tendo esse inchaço, por que será que o pé está inchado, o tornozelo está inchado. Precisa ver se isso é uma alteração da circulação, se pode ser alguma outra alteração, como uma alteração do rim, do coração, tem que investigar.
A gente estava falando exatamente dessa questão de alguns sintomas, em alguns aspectos que as pessoas vão percebendo. A gente falou ali dos pés, do inchaço, pele vermelha, sentindo frio, calor. Como é que a pessoa vai conseguir realmente identificar isso no organismo se ela tem esses sintomas corriqueiramente? Você consegue perceber que a pessoa procura logo que aparece ou normalmente ela vai deixando sempre para depois? Deixa aqui, deixa para depois, e quando procura o médico, aí a situação normalmente já é mais grave. Eu percebo que tem os dois lados. Então, por exemplo, na doença das varizes, né, na questão das varizes, eu percebo que as mulheres acabam procurando atendimento antes do que os homens. Então, quando os homens já chegam, eles chegam já com varizes maiores, com quadros mais graves. Na questão arterial, geralmente o paciente, ele procura quando começa a sentir dor. Então, é difícil o paciente procurar a gente antes, quero investigar, quero só fazer o acompanhamento. Isso não acaba sendo a rotina. 90% do nosso consultório, né, em cirurgia vascular é para tratar varizes. Então, o que a gente faz é que a gente já avalia essa parte arterial dos pacientes, mas não que eles nos procurem para isso. Geralmente, eles procuram pelas varizes, por quadro da questão estética e muito por sintomas de varizes mesmo. Então, inchaço nas pernas, cansaço, é mais por isso que os pacientes costumam procurar. Sim, é sempre interessante a gente estar atento aí aos sinais também para procurar o mais rápido possível o médico. Olha só, apareceu uma pergunta aqui, doutora, e a pessoa quer que a gente fale sobre discrasia sanguínea. O que a gente pode falar sobre isso? E eu vou confessar aqui que até eu fiquei aqui querendo saber. O que é isso? São alterações que a gente tem no sangue, tem várias causas, várias coisas podem causar, então... tem que investigar por que está tendo, que tipo de discrasia é essa, o que está acontecendo, o que está diminuído, o que está aumentado, isso que a gente tem que ver. E tem alguma relação com as doenças arteriais, vasculares, alguma coisa do tipo, que tem a ver, não sei, com a coagulação do sangue, é isso? Existem alguns casos de trombofilias, que são alterações que a gente tem da coagulação do sangue. Algumas geralmente são genéticas, geralmente são familiares, e essas alterações elas podem aumentar a coagulação do sangue e elas aumentam o risco de ter eventos tromboembólicos, trombose venosa profunda, algumas tromboses das artérias, embolia pulmonar, então aumenta essa parte. Então tem essa parte das trombofilias que realmente aumenta esse risco nas doenças venosas, principalmente a TVP, que é a trombose venosa profunda. Muito bom, tá aí, ó. Quem sabe responde ao vivo. Muito bom, viu, doutora? Obrigado, viu, pelo auxílio, porque essa aqui acho que até eu fui pego de surpresa, imagino que ela também com a pergunta da nossa telespectadora. Uma outra aqui manda uma pergunta interessante, que a gente falou muito daquela questão dos mitos, né, que a medicina popular tem, e ela fala que a mãe dela mandava ela tomar chá que melhorava a circulação. Tem alguma comprovação científica, doutora, nesse sentido, assim? Que algum chá vai melhorar essa parte da circulação arterial, venosa, não. A gente sabe que tem alguns chás que são diuréticos, né? Então, eles acabam diminuindo, às vezes, o inchaço, mas não tem nada comprovado cientificamente que vá melhorar essa questão da circulação, não. Sim, nessa questão da circulação das pernas, que é uma coisa que às vezes as mulheres falam muito e vê-se muito, é aquela questão do uso das meias. É um bom tratamento? É usual? Tem que usar só com recomendação médica? Como é que funciona isso? Sim, as meias elas têm que ser usadas com recomendação médica. Legal. Tá? Então, em alguns casos, elas são muito bem indicadas, são muito bem-vindas. Nós prescrevemos muito, então, assim, pacientes que têm essa parte posicional, ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado no trabalho, viagens longas. Mas é muito importante que ela seja usada conforme a recomendação médica, porque tem pacientes, por exemplo, pacientes com alterações das artérias, né, pacientes que têm as artérias muito entupidas, que eles não podem usar essas meias. Então, existem contraindicações também para a gente prescrever, então não pode só comprar a meia e colocar. Sim. Tá vendo? Uma boa questão também. A gente falou muito da comida aqui, o sal é um vilão nessa questão das doenças arteriais também? Quando a gente falou da pressão alta, na hora eu acabei não perguntando, mas o sal é um vilão? Principalmente com a questão da hipertensão arterial, né? O sal, ele
ele leva ao aumento, o excesso do consumo de sal, ele leva ao aumento da pressão arterial. E a gente sabe que a pressão arterial, ela é um fator de risco, ela afeta a questão das artérias. Então, principalmente com relação à pressão. Tá. Doutora, a gente recebeu aqui também algumas perguntas com relação a procedimentos cirúrgicos. Uma pessoa perguntando se é uma cirurgia que dá muito problema, mas eu imagino que é muito difícil a gente falar dessa questão das varizes, porque tem N casos. Eu imagino Exatamente. que é muito difícil a gente ter um padrão para isso, né? Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes que não tem, na medicina, né, como um todo, não tem receita de bolo. Então, Sim. Não é o que você faz para um paciente que você vai obrigatoriamente fazer para o outro. Uhum. Então, cada caso é um caso, tem que avaliar com cuidado, tem que avaliar a queixa do paciente, avaliar as veias, o tamanho das veias, aonde estão essas veias. É muito amplo, né, pra gente falar da cirurgia. É complicado, mas obrigado, viu, pela sua participação e, aliás, obrigado a participação de todo mundo nessa tarde que ajudou, mandando a sua dúvida, mandando a sua pergunta. A gente fica aqui no bate-papo, a gente fala que o programa é grande, mas passa muito rápido, né? Quando a gente vê, nem deu para responder todas as perguntas, tá bom? Muito obrigado ao carinho da audiência, ao carinho da sua participação também. E eu vou agradecer, obviamente, a doutora Ana Carina Sarp, cirurgiã vascular, que topou esse desafio aqui de nos ajudar a falar sobre as doenças arteriais. Doutora Ana, obrigado, viu, pelo carinho, por atender o nosso convite. Foi um prazer recebê-la aqui nessa tarde. Obrigada pelo convite. Muito bom. Ó, eu vou passar os contatos da doutora. Tome nota aí, tá bom? Se, obviamente, algumas dúvidas restaram ou se você quiser também conversar com ela, tá? Já tá aí na sua tela, é o site anasarp.com.br. É Ana com 2 N's, tá bom? anasarp.com.br. O Instagram da doutora, o @dra.anasarp_vascular. Também aparece aí na sua tela, tome nota direitinho para você localizá-la. E o telefone, 0 prestadora 11, porque a clínica fica aqui em São Paulo também, é o 97434 3330. É o WhatsApp da clínica da doutora, tá bom? Então, 97434 3330, tudo aí na sua tela, fácil para você entrar em contato com a doutora também. Muito obrigado a você que participou, a você que mandou a sua dúvida, a você que nos assistiu, com carinho da audiência. Um ótimo final de semana, um feriadão bacana aí para você curtir com a família também. E se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta com mais edições do Consulta ao Doutor. Grande abraço e até a próxima.